Olá, gente, boa tarde. Hoje estamos aqui com a professora, a doutora Cristiana Facchinetti, minha orientadora do mestrado. Então, é um prazer tê-la aqui com a gente. E para as pessoas, né, que se interessam em estudar a história da psiquiatria no Brasil, temos aí uma indicação de uma pessoa ótima para trabalhar, já estuda isso há anos. Então, passando a bola para a Cristiana para ela se apresentar um pouco para as pessoas que não conhecem, falar um pouco da sua trajetória acadêmica, o que ela está pesquisando hoje em dia, o que ela está se interessando mais hoje em dia na pesquisa. Bom dia. Eu não sei muito bem por onde começar, falar um pouco de como é que eu cheguei a trabalhar com o meu tema, né? Eu fiz letras, comecei fazendo letras, literatura brasileira, e descobri Freud no meio desse processo, me apaixonei loucamente pelo Freud, foi uma paixão incontornável, é a grande paixão da minha vida até hoje, né? A descoberta do inconsciente e principalmente a descoberta da pulsão de morte, da pulsão de vida, mudaram completamente a minha, não só a minha carreira, mas a minha trajetória de vida. Por causa disso, eu saí da letras, fui fazer psicologia, fiz psicologia na UFRJ, que desde o primeiro semestre tinha uma matéria em teoria psicanalítica. Durante todo o tempo que eu fiz, os 5 anos de faculdade, todo semestre tinha uma disciplina opcional de teoria psicanalítica, com Luiz Alfredo Garcia Rosa, com Joel Birman, Teresa Pinheiro, Maria Beatriz, enfim, era uma turma de professores incrível, e Ana Carolina Lobianco, e era uma experiência única poder fazer parte dessas turmas e assistir essas aulas, né? E o incrível que eu tenho conversado com professores e como toda a trajetória acadêmica, ela muda muito pelas pessoas que a gente encontra, né? Os professores que a gente encontra, o quanto eles são fundamentais para a gente pensar, para a gente mudar a nossa vida. Então, a gente estava falando antes de começar a entrevista sobre o ensino à distância e como esse distanciamento ele não permite esse encontro com os professores, essa conversa, que os professores mudam, né, a nossa vida, marcam a nossa vida. Então, você é uma pessoa que me marcou muito na minha vida. Então, é fundamental esse encontro presencial, né? Certamente, né? Eu diria para você que o Luiz Alfredo e o Joel Birman mudaram minha vida. Joel, mais ainda, que foi meu orientador de TCC, foi meu orientador de mestrado e de doutorado em teoria psicanalítica. Mudaram minha vida, sinceramente. Todos esses professores que foram muito importantes. Também o Guilherme Castelo Branco, que deu aula para a gente de filosofia 1, que vinha com a coisa da psicanálise e, ao mesmo tempo, com aquela coisa tumultuada do Nietzsche, do não sei o quê. Abriu o mundo para mim. A UFRJ ela trouxe para mim uma psicanálise que ela era atravessada pela historicidade e pela filosofia. E não era uma psicologia natural, uma ciência objetiva, positiva. Era uma história. Assim, já respondendo como é que eu fui parar no campo da história depois. Porque eu aprendi com o Joel, e através do Joel, que o Joel fez... acho que o mestrado dele é em filosofia, e ele é Foucaultiano e deleuziano. Então, eu aprendi com ele os conceitos psicanalíticos atravessados por uma historicidade, desde sempre. Não faria sentido para mim estudar psicanálise sem levar isso em consideração. Então, quando acabei o curso que eu fui fazer, eu fiz uma dissertação de mestrado, que foi um percurso para a feminilidade, estudando na história do Freud, nos conceitos, como que a noção de feminilidade foi sendo construída e modificada ao longo de toda a trajetória teórica dele. Terminei a dissertação chegando à conclusão de que o que havia de mais próximo da feminilidade era a ideia de sublimação, a ideia de novo.
a ideia de um sujeito que é capaz de inventar uma história para si mesmo. Um sujeito que é isso, que construísse uma história e um cuidado que fosse para si, de si. Então, no doutorado, eu comecei a estudar sublimação, com esse viés do novo. E eu lembrei da letras, eu lembrei do tempo em que eu estudava a literatura brasileira, que tem um grupo de vanguarda literária que pensava muito na questão da sublimação e do novo, que eram os modernistas. Então, eu retomei os modernistas, e qual não foi minha surpresa de descobrir que eles eram leitores ávidos de Freud, coisa que na época que eu fiz letras eu não tinha instrumentos para perceber. A minha tese, que era uma tese teórica, virou uma tese sobre a história da apropriação da psicanálise pelo modernismo brasileiro. E uma das críticas que me foi feita durante a tese é que eu não podia trabalhar com esse modo tão incrível de apropriação apenas, porque haviam outros modos concomitantes na década de 20 e 30 de apropriação da psicanálise pela eugenia mental, por um discurso racialista, e que pensar numa apropriação, poderia até dizer romântica, da vanguarda, atrás do primitivo, do novo, era sim algo a ser mostrado, mas não podia ser mostrado apenas isso. Então, eu fui fazer na época havia uma bolsa chamada Bolsa de Recém-Doutor. E eu fui fazer essa bolsa de recém-doutor na Fiocruz para estudar, vamos dizer, a faceta negra da apropriação da psicanálise na década de 30 pelos psiquiatras. E foi assim que eu fui adentrando o campo da psiquiatria, articulada sempre à história da psicanálise, que é o meu ponto central, né? Eu diria para você que a grande paixão da minha vida acadêmica sempre está articulada a dois temas. Um é a construção da subjetividade e, junto a ela, a ideia de sublimação. O que é necessário fazer para que você consiga resistir, vamos dizer assim, e que você consiga construir algo seu, algo próprio, né? Então, eu diria para você que, de uma maneira ou de outra, meus trabalhos todos, até hoje, eles se arrumam nisso. Uma hora eu estou estudando a maneira como os modernistas se apropriaram da psicanálise, outra hora eu estou estudando como que os negros e os mulatos, miscigenados, psiquiatras brasileiros se apropriaram do conceito de miscigenação e degeneração e transgrediram no sentido de reconstruir esses conceitos. Outra hora eu estou discutindo a maneira como mulheres que foram internadas nos hospitais psiquiátricos por motivos diversos conseguem transgredir essa internação, conseguem falar em nome próprio, conseguem ultrapassar as barreiras da ciência, do hospital, da instituição e conseguem aparecer e falar delas, e falar do sofrimento delas, e falar da versão delas, da sua própria história. Outra hora, como agora, eu estou, neste momento, particularmente interessada no modo como a arte foi apropriada pela psiquiatria desde a meados do século XIX até a década de 50. Eu estou fazendo um percurso em que as manifestações artísticas dos ditos alienados era tomado como prova da sua alienação, como prova da sua distorção do caráter, distorção de personalidade, do seu atavismo, do seu primitivismo, da sua degeneração, até o momento em que essa arte ela é apropriada pelos pintores de vanguarda, pelos artistas de vanguarda, como uma arte
mais próxima da verdade, porque os loucos trariam o inconsciente a céu aberto, e começam a construir, dentro dos hospitais psiquiátricos, ateliês de pintura para que eles aprendessem com os loucos como acessar o inconsciente e como se aproximar da sua verdade da maneira mais pura, né? Eles também vão se aproximar das crianças, de uma arte que na época vai se chamar arte bruta ou arte anormal, e como eles vão construindo uma nova leitura da arte produzida nos hospitais psiquiátricos até o momento em que essa arte passa a frequentar o Museu de Arte de São Paulo, o Salão das Belas Artes do Rio de Janeiro, na década de 40 e 50, e até o momento em que elas deixam de ser chamadas de arte anormal, ou arte dos hospícios, ou arte de alienados, e passa a ser chamada de arte. Isso eu ando apaixonada por isso. Né? Como é que essas pessoas internadas nesse hospital, elas conseguem reconstruir suas vidas a partir desse percurso. Elas deixam de ser indivíduos relegados a morrer lá dentro e sem nenhum valor simbólico ou subjetivo, e vão se reconstruindo dentro da própria ciência e da sociedade como artistas. E alguns passam a viver do seu dinheiro, da arte que produzem. Então é uma coisa de uma beleza, me emociona. Tem várias coisas que você citou, que a gente aqui tem, muito fazendo doutorado em filosofia, provavelmente tem muita gente que é somente da filosofia, e aí essas relações entre um pensamento mais teórico, que é o que a gente estuda, para um pensamento da história, que usa um pensamento teórico para pensar a realidade brasileira, queria que você falasse um pouco isso, como é que você faz essas relações entre a teoria do Foucault, né, que está pensando outras questões, que não é o Brasil, como a gente apropria, então, o pensamento filosófico Foucaultiano para pensar o Hospício Nacional de Alienados, para pensar a psiquiatria no Brasil. Como é que você está pensando isso? E tem um conceito do Deleuze, que é a ideia do pensamento do fora. Então, como você cria um novo, né? Que, no final das contas, é como é que a gente resiste e cria um novo, cria essa linha de fuga para aquilo que... das condições que nos são dadas. Então, a partir das fontes que você vê, como é que você vê essas resistências, essas linhas de fuga, esse pensamento do fora? Como é que você está vendo isso? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito importante para a minha vida, assim, de uma maneira geral. Primeiro porque a minha formação é em teoria psicanalítica. A entrada no campo da história, para mim, foi um susto. Porque para a teoria, basta você pensar e o pensamento se articular adequadamente e você ter outros autores com quem você dialoga, e aquilo é suficiente para o debate. Para a história, não. Eu tinha que provar. Eu levei um susto tão grande quando eu passei a ter que provar alguma coisa através de um documento que eles, historiadores, diziam: não existe prova, porque não existe a verdade única do documento, ela também é uma construção. Mas então por que eu tinha que provar? Isso para mim era sempre muito... Confesso que às vezes ainda é estranho. Eu fui me adaptando a essa ideia e talvez me apaixonando por ela também. Isso é uma coisa importante de ser dita, porque às vezes as pessoas acham que qualquer um pode escrever história, como a gente está tendo uma disputa, né, discursiva, narrativa, que foi revolução, né, de 64, e não ditadura, e não golpe, e no final das contas há um consenso historiográfico que é feito por muita pesquisa, por metodologia. Então isso é importante de demarcar, que não é um trabalho fácil, não é um meu achismo, né? É toda uma pesquisa com fontes, com crítica, e que, poxa, eu também assim, aprendi muito com você o que podia estar ali, como podia estar, tem que ter referência. Então, é um trabalho enorme. Então, explica um pouco para as pessoas que, pô, não é fácil. É um trabalho gigante, eu tive que aprender ele, né, no percurso, né? Da mesma maneira que a teoria psicanalítica não é suficiente para falar de uma clínica que tem um manejo, que
tem uma lida com esse material que é a subjetividade, a teoria da história, a teoria filosófica, elas não são suficientes, nem a teoria mesmo da história é suficiente para falar do material que a gente encontra, das fontes que a gente vai buscar. A gente chega e diz assim, olha, eu estou interessada em discutir a questão do controle, por exemplo, no hospital psiquiátrico. Ah, que bacana! Vamos ver que fontes eu encontro e se as fontes que eu encontro permitem que eu fale sobre isso. Porque, como eu disse, eu tenho que demonstrar através de um grupo de fontes aquilo que eu quero falar. Ou provar que não é possível de falar daquilo daquela maneira, porque as fontes não me permitem, pelo menos até o momento e até o que eu explorei e encontrei, falar disso dessa maneira. Tem sido uma coisa muito interessante para mim, nesse sentido, aprender essa articulação entre teoria, método e fonte. Pensar o método, como, como construir um método a partir das fontes que eu encontro, de sistematizar essas fontes, para eu poder demonstrar para o meu leitor aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro, é passível de ser demonstrável, provado pelas fontes de época. Não é? Isso faz a gente um ser apaixonado, né? Porque a gente descobre, a gente vai buscar, como diz o Lacan, a gente mira na... Como é que ele fala? Mira na mosca, acerta no alvo, mira no alvo e acerta na mosca. Você vai descobrindo... Hã? Eu sou péssima com ditados, também não sei. Mira no alvo e acerta na mosca. Né? Você acaba descobrindo coisas outras. Né? Então, eu, por exemplo, no caso do Foucault, eu comecei querendo, com esse mundo muito estanque entre a transgressão da literatura e da arte modernista e o discurso de controle racialista, destruidor, eugênico, higienista. Entrar na Fiocruz, aprender sobre a história das ciências, me fez ver e me fez entender Foucault de outra forma. Não se trata de um controle repressivo, ele mesmo diz isso, né? É dentro do próprio conhecimento do saber médico, as práticas científicas, elas trazem enfiadas dentro dela um discurso que segrega, o que não quer dizer que os médicos estavam sendo os escrotos, sacanas, que eles estavam querendo segregar todas as pessoas que não eram de acordo com a norma, mas quer dizer que o discurso médico e científico ele traz um componente que é social, que é histórico e que, de alguma maneira, valoriza certos comportamentos, certas classes sociais, certos indivíduos, certos gêneros e não outros. Tá? E como é que isso se dá a cada momento histórico, a gente só sabe se olhar as fontes de época. Coisas impensáveis para a gente, hoje, foram verdades num outro momento. Né? E outras coisas que a gente tomou como já ultrapassadas e dadas, a gente vai aprendendo com a história a ver como que elas retomam. E por que, então, estudar história para hoje? Né? Por que pensar numa história que sirva para hoje? Em primeiro lugar, porque permite que a gente busque lá atrás as resistências, aprenda com o que já aconteceu. Outro dia eu estava pensando sobre a pandemia, né? o Covid. É uma pena que a gente tenha perdido os nossos avós que viveram a pandemia de gripe. Eu me lembro da minha avó, que ela tinha milhares de preocupações com limpeza, com organização de sapatos e com não sei o que de mão, e não pode ficar gripado, não pode... porque ela veio de uma pandemia, a gente olhava e dizia, que coisa antiga. E quando a gente vê, a gente está criando hábitos que as próximas gerações certamente vão se utilizar desse tipo de
de novos hábitos criados, e se a gente não esquecer e passar de geração em geração, provavelmente os brasileiros vão ter novos hábitos de limpeza com as mãos, com os sapatos, com comportamentos que são aprendidos no passado. E que hoje os cientistas estão voltando lá para a pandemia para estudar a pandemia, o comportamento das pessoas, o que foi usado na época, não é? Estamos falando agora do novo normal, né? Agora esse novo normal vai ser justamente introduzindo esses novos hábitos, né, que a gente está criando de passar álcool em tudo que chega no supermercado. A gente nunca imaginou que estaria esse ano limpando tantas coisas, né, que chegam da rua. Mas uma coisa legal que você falou, que o Foucault acho que trabalha bastante, que é, nesse trabalho genealógico, olhar para o passado e fazer essa genealogia do passado, trazendo um problema contemporâneo, né? E pensar como o passado lidou com essas mesmas questões de outra maneira, de outras formas. Então, essas vidas escandalosas, essas vidas que transgridem, e esses exemplos, né, dessas vidas que introduzem um pensamento novo, que a partir desse contexto social em que eles vivem, conseguem, então, transgredir, criar uma resistência. E isso é um método, né? A gente pode pensar o Foucault também como uma caixa de ferramentas para pensar a nossa sociedade e o Brasil. E isso é muito interessante, é muito importante, porque no final das contas, assim, eu tive uma experiência agora que eu nunca tinha saído do Brasil para ir para a Europa, e aí você chega lá, eu fui para a Itália, e as pessoas não sabiam onde ficava o Brasil, as pessoas não sabiam que língua que eu falava, e eu falei assim, nossa, mas o Brasil é um país continental, como é que as pessoas não sabem onde fica o Brasil? E a gente, na escola, a gente aprende sobre o Renascimento Cultural, a gente aprende sobre a história da Itália, ou seja, eu estava ali babando aquelas obras de Michelangelo, e eles não sabiam nada do meu país, eles não sabiam nada da minha cultura. E aí você volta falando assim, nossa, a gente tem que mostrar a nossa cultura, a gente tem que falar da nossa história, porque a gente fica estudando as histórias de outros países e esses países não sabem nem que a gente existe, nem onde a gente está no mapa, mesmo que a gente seja um país tão grande. Isso me assustou muito, assim, porque assim, nossa, como assim vocês não sabem o que é o Brasil? Impressionante. A gente fica achando, né, que essas pessoas são tão civilizadas, né? Como é que elas não vão saber a história e geografia, né? No Pô, entanto, o elas Brasil é gigantesco. Assim, hoje é um país continental. Como é que você não sabe o que é o Brasil? Eu fiquei assustada. Foi assim, várias pessoas, ninguém sabia. Porque, no final das contas, nós somos os latinos que falamos português. A gente não fala nem espanhol. O cara que falou assim, mas vocês são latinos. Achou que eu falava espanhol. Eu não falo espanhol, sabe? Já Então, para começo de conversa, eles acham que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Para começar a conversa. é muito estranho isso. E no final das contas, a gente, quando faz a faculdade de História, a gente estuda Grécia, a gente estuda Roma, a gente estuda a história europeia toda, a Idade Medieval, a Idade Moderna, e aí tem uma parte que é só do Brasil. Mas é tipo uma partezinha que é até muito menor quantitativamente de toda a história europeia que a gente estuda. E aí você vai para a Europa e eles não sabem nem que a gente existe. Então é muito importante estudar a história do Brasil, estudar a nossa história, isso eu estou realmente valorizando muito. E pensar a filosofia, que a gente lê muito filósofos europeus, né? Minha especialidade agora, estou me especializando em Foucault, mas é para também pensar um pouco o nosso mundo, a nossa realidade brasileira. Eu queria até falar um pouco disso. O Foucault, quando eu comecei a trabalhar com ele dentro da história da psiquiatria, eu pensava muito em termos da coisa do controle, do poder, né? Mas quanto mais o tempo passa, mais eu acho o Foucault fundamental para pensar a construção das subjetividades, como ele ajuda a gente, como historiador, a pensar essa construção e essa historicização. E como que o poder, o conhecimento se estabelecem em feixes, para a gente poder ver isso acontecendo. Por isso que eu acho que os últimos livros dele, que vai falar sobre a formação da subjetividade, esse cuidado de si, ou seja, como a gente internaliza verdades, e no final das contas, se a gente vive hoje um mundo neoliberal, um projeto neoliberal, é porque as próprias pessoas acreditaram no projeto neoliberal. O Estado não é um ente à parte da sociedade. O Estado é constituído pela própria sociedade. Então, a gente tem hoje um ministro da Economia, um projeto neoliberal, a Escola de Chicago está ali colado nele,
E é porque as pessoas querem isso também, as pessoas acreditam nisso, apoiam isso. Então, é fundamental para estudar governo, estudar política, estudar a formação da subjetividade, né? Como os sujeitos se E formam. não como uma coisa repressiva, de tomada de poder. Não, é como uma coisa de que virou uma verdade compartilhada, talvez não por todos, eu espero que não por todos, mas no mínimo disputando É uma, narrativa, é uma disputando verdade. É uma briga discursiva que a gente está vivendo nesse momento, em que a gente, que é um pouco mais crítico ao projeto neoliberal, fala assim, bom, por que as pessoas que não são as beneficiadas de um projeto neoliberal acreditam, defendem, estão Como é defendendo? possível? A gente fala, mas que absurdo! Mas no final das contas a gente tem que entender que é um projeto persuasivo, é um projeto que está junto com as mídias, que está nas grandes mídias e as pessoas consomem. E como isso cria sujeitos que defendem um projeto que teoricamente vai contra a si mesmos, mas eles acreditam que é o melhor para si. Então, no final das contas, divide a população entre vencedores e perdedores, mas as pessoas têm a esperança de ser o vencedor, de ser o empreendedor que vai dar certo, né? É uma loucura, né? É muito difícil compreender. Se a gente não toma uma leitura maior, mais ampla, de pensar como é que as verdades podem ser construídas e como os sujeitos se apropriam delas, fica impossível dar qualquer tipo de inteligibilidade para o que aconteceu nos últimos anos. Aconteceu, quando a gente viu, já tinha acontecido. Agora, o Seria que mais... legal Seria legal você falar um pouco sobre as fontes que, quando eu trabalhava com você, a gente pesquisava dos eugenistas e como a gente, naquela época, né, achava que era um discurso tão distante, um projeto eugênico de esterilização, de contra-mestiçagem, e a gente achava que era um projeto tão distante da nossa realidade, e hoje em dia a gente vê discursos tão próximos da eugenia, que é tipo, algumas pessoas vão ter que morrer para o Brasil poder continuar, para o projeto econômico ir para frente, para o Brasil avançar em nome do progresso. Então, fala um pouco, né, o que a gente viu naquelas fontes e o que a gente pode comparar com hoje em dia. É, eu vou falar um pouco disso e queria falar um pouco assim do projeto atual que eu estou trabalhando, que eu acho que talvez pudesse exemplificar isso bem, né? Todo trabalho de história feito por historiador ou estudiosos das ciências humanas usa como matéria-prima essas fontes das quais a gente estava falando, os testemunhos de um passado, sejam eles escritos por fotografia, seja da maneira que for. A gente estuda essas fontes para conseguir construir uma imagem daquilo que teria acontecido e para conseguir compreender, ampliar a nossa capacidade de olhar o mundo. Não só o mundo de lá, mas o mundo de hoje também. Nos últimos 4 anos, eu tenho coordenado uma pesquisa com 10 professores sêniores, 10 técnicos de pesquisa, 10 alunos de pós-graduação, em torno do antigo Hospício de Pedro II, que depois foi chamado de Hospital Nacional de Alienados. Hoje em dia, a sua construção, patrimônio arquitetônico, abriga uma parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, ali na Urca. Nessa pesquisa, a gente separou uma parte como objetivo mais importante, a pesquisa propriamente dita, e uma outra de preservar, organizar, higienizar, descrever documentos de pacientes, desde o século XIX até 1944, quando o hospício fechou. Essa documentação que a gente chama de clínica. Com esse material, a gente é capaz de saber nome, saber como que essas pessoas foram avaliadas em termos de raça, como elas foram avaliadas em termos de diagnóstico, idade, sexo, o motivo das suas internações, o tipo de tratamento, o destino que elas tiveram. A gente conseguiu obter descrição de fatos da vida dessas pessoas, motivo do adoecimento, o histórico familiar e um monte de outras informações que permitiram a gente buscar reconstruir a experiência desses indivíduos.
Essa documentação, elas estão espalhadas em várias instituições na cidade do Rio de Janeiro hoje em dia. E a gente criou uma base online para reunir essas informações básicas sobre esses testemunhos. E também construímos uma biblioteca virtual sobre o tema, com informações sobre os médicos dessa instituição, vídeos sobre loucura, doença mental, bibliografia, etc. É uma base virtual que a gente pretende, mais adiante, incluir também outras instituições do país, né? Outras instituições, outros pesquisadores que queiram incluir material, etc. A gente descobriu um monte de coisa nessa pesquisa, nesses últimos 4 anos. Primeiro, a gente descobriu que o Hospício Pedro II, na época do Brasil Império, abrigou, por exemplo, muitos escravos, muitos ex-escravos e libertos. Não era fácil para alguém, uma família, antigamente, conseguir uma vaga nessa instituição, porque ela vivia lotada, mesmo sendo pública e de caridade. A medicina, que era chamada medicina mental, o alienismo, né? A área da medicina que tratava da loucura, ela não tinha normas, ela não estava ainda totalmente unificada com padrões normatizados para definir as pessoas tidas por doentes mentais. Então, havia teorias das mais diversas, técnicas e reflexões para explicar a loucura das mais diversas. E milhares de textos e livros, e organizaram revistas para falar e para disseminar os aprendizados que se tinha a partir do hospício para outros lugares, para outras instituições, e inclusive chegando à sociedade como um todo. O que era a loucura, onde era a sede da loucura, como tratar a loucura, a diferença da loucura nos negros, a diferença na loucura dos escravos, a diferença na loucura nos brancos. Mostrou que havia uma diferença, inclusive, marcada pela classe social dentro do hospital, que era tratado os pensionistas de primeira classe, que tinham direito a escravos dentro do hospital, a roupas elegantes, até aqueles que eram públicos, né? Que eram ex-escravos, porque a gente achou muitas cartas de alforria. O dono dos escravos, quando colocava o seu escravo no hospital, era para que ele fosse tratado rápido, para ele poder voltar a trabalhar. Depois de 1850, com a proibição do tráfico, valia a pena cuidar do seu escravo, né? Mas se ele não ficasse curado rápido, o dono não queria continuar pagando por ele, então dava uma carta de alforria para ele ficar lá pela destinação pública, né? Além de demonstrar, né, a gente poder, através dos documentos clínicos, verificar que as diferenças sociais elas estavam presentes da mesma maneira que na sociedade estavam presentes dentro do hospital psiquiátrico, e mesmo as relações escravocratas se encontravam presentes também ali, a pesquisa também mostrou que, por muito tempo, a medicina mental não era o saber mais importante da instituição, pelo menos até o início do século XX. Havia, sim, além de, vamos dizer, ele funcionava para excluir do convívio social pessoas com comportamento indesejado, além de ter servido também como lugar de tratamento, de cuidado, de assistência de pessoas com sofrimento, e com doenças, não só mentais, mas também doenças infecciosas, como tuberculose, por exemplo. Muita gente internada por alcoolismo também, né? Muita gente internada por alcoolismo. Até o Lima Barreto, nessa. Lima Barreto, no início do século XX, né? Havia, inclusive, uma intenção de construir colônias para os alcoólatras, para que eles nunca mais saíssem, porque toda vez que eles saíam, eles recaíam, né? Havia a ideia também de periculosidade, que fazia com que os epiléticos fossem vistos como grande ameaça, e que se pensasse na ideia de construir colônias de epiléticos, colônias de trabalho, para que eles não pudessem ameaçar a sociedade, né? A instituição, ela serviu de um lugar de encaminhamento
de muitos indivíduos que haviam cometido crimes. E a instituição criou uma seção chamada Seção Lombroso, voltada para loucos criminosos. E isso ajudou a criar a imagem desse lugar da loucura como uma loucura perigosa, né? Que muitas vezes ficou marcada no imaginário social de perigo, o que não é verdade, né? Provou-se também que o que era loucura há 100 anos, 150 anos atrás, não necessariamente é loucura hoje. Por exemplo, mulheres que não queriam casar ou não queriam ter filhos, ou que não queriam cuidar da casa, ou que queriam estudar muito, ou que queriam fugir para trabalhar. Muitas vezes elas eram internadas pelos familiares por serem consideradas loucas, já que elas não se adequavam ao que era normal para o seu tempo. Da mesma maneira, homens que não queriam sustentar suas famílias, homens que não queriam, que não eram bons trabalhadores, homens que gostavam de ter relacionamentos homossexuais, especialmente passivos, eles muitas vezes foram internados pelos seus familiares e tratados como doentes pela sociedade e também pelos médicos, né? Então, a loucura, ela também deve ser historicizada, né? O interessante, assim, pensando a teoria Foucaultiana, é pensar como a sociedade moderna constrói uma ideia de normal e como aquelas pessoas que são ditas consideradas anormais ou passíveis, né, de serem tratadas para serem retornadas para a sociedade, elas são excluídas. E aí você cria tanto o espaço da prisão quanto o espaço do hospício, e ao mesmo tempo você cria toda uma tecnologia de conhecimento, que aí vai ter os médicos, vai ter enfermeiros, vai ter empregabilidade. Ao mesmo tempo que você exclui, você cria uma inclusão, que é uma inclusão de pessoas nesse ambiente, né? Um saber para esse ambiente, que é o saber psiquiátrico, né? É um saber médico-mental. Então, tudo isso é construído num determinado momento e como isso é feito em modo discursivo e as pessoas vão, então, entendendo que isso é uma verdade construída, que as pessoas precisam, né, ser internadas. Então, os próprios familiares levam as pessoas para o hospício e falam, olha, essa pessoa aqui não quer casar, só está lendo livro. A própria pessoa chega à conclusão de que ela tem algum parafuso a menos, ela mesma vai no hospital e diz, eu estou precisando ser internada, né? O que é interessante com Foucault é que a gente aprende também a pensar o que é normal. Porque isso também não é dado, isso não é uma verdade natural, orgânica. É uma construção, né? O que é legal do Foucault é ver que a própria pessoa, né, o próprio dito doente mental, ele vai para o hospício e ele fala, olha, preciso de tratamento, porque ele já subjetivou essa ideia de que ele é o doente de acordo com as normas e valores daquela sociedade, ele tem alguma coisa errada, ele precisa de ajuda, ele precisa voltar ao normal. Então, essa ideia de anormalidade, né, ela vem muito dessa construção junto com o anormal, né, o normal, né, anormal. Há pouco tempo eu retomei uma discussão que a gente até trabalhou um pouco na época do seu mestrado, sobre o que é normal, né? Eu achei nas revistas de variedades uma categoria de mulher chamada modernista. Mulheres modernistas. As mulheres modernistas eram mulheres consideradas transgressoras, que copiavam as mulheres ricas da elite, pintoras, artistas de vanguarda, tipo Tarsila da Amaral. Vontade que tinham de se equiparar ao sexo masculino, ou pelo trabalho, ou sexualmente, ou seja lá de que maneira for. E essa categoria que eu encontrei junto numa pesquisa da FAPERJ, era uma categoria que se diferenciava, por exemplo, das feministas da década de 30, que estavam lá tentando garantir o direito da maternidade, o direito de serem mulheres tradicionais e cuidarem dos seus filhos. Mas elas não eram consideradas loucas.
Então, é muito interessante como aquilo que faz uma pessoa ser internada não faz outra ser internada. O que difere, no mesmo ano, a Joana, que foi internada como louca, porque se separou do marido, a Josefa, que foi chamada de modernista, porque se separou do marido, e a conselheira da revista diz, é assim mesmo, vanguardistas têm essas dificuldades, não se lastime, comece a trabalhar, você vai fazer um curso de contabilidade, comece a trabalhar e vai se sustentar. E uma outra, como a Tarsila, que sai no jornal dizendo que a bela Tarsila está indo novamente para a Europa com o terceiro marido, como se fosse uma coisa assim quase normal, né? Então, a ideia de normal, de anormal, né, e de patológico, ela varia conforme a classe, ela varia conforme período histórico, ela varia conforme as verdades que circulam numa sociedade, para determinados grupos sociais, inclusive. Então, se você tem uma rede que sustenta você, você pode ser transgressor, que você não vai parar no hospital psiquiátrico. Outra vai, né? Tá. Essa pesquisa, ela já dura 4 anos, era uma pesquisa com bolsa do CNPq e PROEP para 3 anos. Nós pedimos extensão até 2021. Por causa do corona, provavelmente vão ter que expandir um pouco mais, porque algumas pesquisas surgiram no meio dessas, entre elas aquela que eu estava falando lá no início, sobre a arte dos alienados. Eu fui descobrindo material, cada coisa, Priscila, incrível. Essa é a minha grande pesquisa agora, né? Para você ver como as fontes abrem caminhos de pensar, né? É claro que eu tenho alguns problemas da minha preferência, né? A minha discussão sobre como as pessoas se constroem, como é que elas pensam, como é possível elas... É possível um pensamento de fora? É possível uma pessoa sair de uma determinada inflexão de verdades, de um determinado regime de verdades e pensar de outra maneira, né? Como se constrói essas mudanças de pensamento? É justamente o que eu estou debatendo no meu doutorado, né? Como cria esse pensamento do fora, ou seja, alguém que é... Por isso que eu estou falando do acontecimento de Sócrates, porque para Foucault, Sócrates é alguém que surge pensando diferente, introduzindo um novo discurso diferente, e como ele consegue ser o fora, estando dentro de uma sociedade, dentro de um pensamento. Então, entra a ideia de resistência, de pensamento outro, de vida outra. Então, isso eu acho que é fundamental para a gente pensar o presente, né? Como é que a gente pode, então, pensar formas de resistência, formas de pensamento outro, de vida outra, tendo em vista o nosso modelo, o nosso regime de verdade, né? Como é que a gente consegue pensar diferente? E a arte é um ótimo meio, né, de pensar a resistência, né? Como é que a arte ela traduz? A arte tem uma sua filosofia, né? Tem a sua forma de visão de mundo, e é realmente lindo, né? É muito legal. É isso, né? Como a história tem me ajudado, inclusive em termos da minha clínica, né? É impressionante como aos poucos eu fui reunindo as minhas partes de psicanalista e historiadora, né? Através dessa ideia da subjetividade, né? E de pensar como você pode construir subjetividades que possam se articular à alteridade, à diferença. Como é que é possível que essas pessoas tenham conseguido sair dessas amarras? Em que medida? Né? Ao invés de pensar apenas aquilo que é submetido a elas. Que é uma maneira também de ler, inclusive uma maneira de ler Foucault. Mas é porque não é o problema que me interessa. O que me interessa é como é possível construir um novo. Isso para falar um pouco daquilo que você perguntava antes, né? Quais são os seus problemas? Os meus problemas são problemas do presente. Eu sou uma pessoa do presente. Eu estou preocupada hoje com o nosso presente. Como fazer com que as pessoas com quem a gente trabalhe possam resistir e construir o novo diante de verdades que se estabeleceram e que eu, particularmente,
considero extremamente danosas, bárbaras, no pior sentido da palavra da barbárie. Eu diria para você que, de uns anos para cá, o que eu tenho verificado é o retorno de um discurso que eu vi no período do entreguerras, um discurso da eugenia, do racismo, do ódio ao outro, de um nacionalismo doentio, da exclusão, uma luta pela maioria contra as minorias, abertamente contra as minorias, inclusive neste momento político, que não é político, é um momento de crise sanitária mundial, e a gente se vê diante de um movimento político de matar. Uma vontade, não é só uma vontade de deixar morrer, é uma vontade de matar. Uma vontade de matar os pobres, uma vontade de matar os velhos, de matar os doentes, todos aqueles que vão onerar o Estado e a Previdência, e vão onerar as pensões, para que o Estado fique apenas com os mais fortes, os enxutos, aqueles que são saudáveis. Onde é que se pensou isso, se não no entreguerras, na eugenia, naquilo que levou ao nazismo alemão? Eu olho e só me espanto. Eu fico impressionada. Realmente a história se repete. Mas foi também nesse período que surgiram todo esse movimento da antropologia, da recuperação da ideia do primitivo, extremamente marcado pela psicanálise, por uma psicanálise que se articulou à estética contra esse discurso avesso às diferenças, narcísico ao extremo, né? A maneira como a psicanálise se articulou, a ideia do primitivo, a ideia do novo, permitiu que ela se articulasse de uma forma a se considerar outras formas de existência, a alteridade, ao deslocamento da ideia de civilização para a ideia de culturas e a descoberta de novas verdades. Então, é o que a gente precisa mais nesse momento, né? Então, tanto no campo das subjetividades singulares, quanto no campo social, você poder pensar como essas coisas se repetem, mas também as diferenças que foram possíveis em cada momento histórico, é, na minha opinião, um discurso de muita força. E como você vê um discurso de aposta nos sujeitos. É um discurso de aposta nos sujeitos, né? Mas como você vê hoje em dia que assim, talvez o discurso acadêmico, o nosso discurso, o nosso pensamento seja um pensamento inclusivo, né? Com as diferenças, com as minorias, com as lutas minoritárias. É um discurso que tende a incluir e pensar em justiça social. E justamente com um outro projeto antagônico, que é um projeto, como você já destacou, eugênico, que diz, olha, se você tem algumas pessoas que não conseguem, que não vão conseguir vencer essa doença, que são mais fracas, elas vão ficar para trás. E tudo bem, porque alguém tem que fazer sacrifício em prol da nação. Então, como é que você vê de tentar a gente, talvez, né, convencer, já que é uma briga discursiva, é uma briga de convencimento, de persuasão, como é que você faz para convencer uma pessoa que pensa diferente? E, ao mesmo tempo, esse diferente é um diferente exclusivo, não inclusivo. Olha, eu tenho pensado em escrever uma história do medo no tempo do Covid. Tenho pensado sobre isso. A gente vive um momento de muita complexidade. A gente tem, por um lado, o vírus biológico e os seus efeitos na política, na pandemia, na saúde sociocultural, no plano da clínica, né, das singularidades, da angústia. Mas há uma complexidade maior
que além do desamparo causado pelo simples fato de que nós temos um inimigo invisível que nos ataca por dentro e por fora, e que o nosso vizinho pode ser o nosso inimigo, e que nós mesmos podemos carregar o inimigo dentro da gente e matar aquelas pessoas que nos são mais importantes, e só isso já é motivo de uma angústia, de um medo, de um desamparo e de defesas de pânico, etc., para conseguir nos defender desse inimigo invisível, gigantescas, que é o que a gente vê acontecer. Mas a gente está vivendo uma situação junto com essa que eu creio que é maior. É que normalmente a gente acredita que o governo vai nos ajudar, vai nos proteger, e de que a gente vai ter políticas públicas que vão nos favorecer. Faz a gente ter a ilusão de um grande pai, de um grande outro, que está olhando por nós. E quando isso não acontece, a gente entra num estado de catástrofe. Ainda mais, outro dia eu ouvia, não me lembro quem agora falando, desse duplo discurso, ao mesmo tempo, que é onde eu quero chegar. Ao mesmo tempo, você tem esses negacionistas que dizem que é uma gripezinha, que dizem que não há problema de ir para a rua, que é muito mais perigoso a economia quebrar do que você ir para a rua. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas dizendo não vá para a rua de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, você tem uma afirmação do SUS, você tem uma afirmação a favor das minorias, o acesso para todos na universidade, o acesso para todos na saúde. Ao mesmo tempo, você tem um retorno da Casa Grande Senzala 24 horas por dia em cima de você. E dizendo, você é pobre, você tem que trabalhar. O que você está fazendo em casa? Você tem que pagar pelo seu estudo. Você não pode ter universidade pública de qualidade. Não pode. Você quer estudar ciências humanas? Vai para a escola particular. Pague por isso. Pague por isso, né? E isso é ao mesmo tempo. Essa dupla inserção discursiva, ela provoca um nível de desalento, de confusão mental, de incapacidade de reagir muito grande. Então, eu acho que, em parte, esse aumento de depressão, de falta de capacidade de reação das pessoas, né? Como as pessoas estão ou fugindo, ou tentando esquecer o que está acontecendo, ou dizendo não tem o que fazer, porque é muito desalento, é muita incapacidade de pensar. Você não sabe direito o que é verdade, o que é mentira, e aí vem fake news, e aí aqueles que supostamente nos conduziriam a um caminho, a gente olha para eles como inimigos. Outros que a gente achava que viraram inimigos se mostram como pessoas razoáveis, a gente não sabe mais como seguir, para onde olhar, né? E acho que isso está tendo um efeito sobre os jovens, nossa, muito violento, um desalento, uma falta de sentido para a vida. Para que fazer alguma coisa? Como ter uma proposta de futuro, um sonho de futuro? Os jovens agora que vão prestar vestibular, todo mundo perdido, sem saber o que vai acontecer, se vai ter Enem, agora o Enem foi adiado, mas até ontem não era. É uma loucura, né? Sem perspectiva positiva nenhuma, enquanto a gente teve, né, pelo menos um horizonte um pouco mais otimista. Tanto que agora a gente está vivendo um momento de uma crise. Mesmo nos piores momentos, mais pessimistas, era uma direção. A gente sabia de que lado a gente estava. A gente sabia contra o que lutar. As pessoas ficam confusas. Elas não sabem quem é um mocinho, quem é um bandido. E, ao mesmo tempo, são duas regras impossíveis de serem obedecidas e são dadas ao mesmo tempo.
Saia de casa, não saia de casa. Vá para a universidade, não vá para a universidade. Entende? O mundo tem que ser inclusivo. É impossível o mundo ser inclusivo. Temos que ter um governo forte. Não podemos ter um governo forte. Ao mesmo tempo, diante disso, que esse desamparo maior, eu diria, se instala. Não se trata apenas de um vírus. O vírus, nosso vírus é muito maior. Né? Eu só queria, porque a gente já está indo embora por outro caminho, eu queria retomar a coisa da pesquisa só por um motivo, que diz respeito ao desalento também. É a situação da saúde mental hoje, o desmonte de toda a estrutura da reforma psiquiátrica, dos CAPs, dos lugares de atendimento da população. Essa população mais desvalida, porque ela, além de pobre, o sofrimento psíquico dela faz com que ela muitas vezes não seja capaz de acompanhar a violência e o ritmo capitalista e a regra capitalista, faz com que essas pessoas sejam pessoas que precisem ainda mais de apoio. E é nesse momento em que o apoio falta. Né? Então, como estudiosos da sociedade humana, do passado e do presente, né? A gente tem que dar sentido para essas vivências, essas experiências dessas pessoas e dos seus acontecimentos. Isso, eu acredito que isso ajuda a gente a lutar por uma visão e por um tratamento digno, dignificante para esses indivíduos que ainda hoje são considerados doentes mentais, para que eles sejam vistos como cidadãos, como sujeitos de direito, com autonomia, com controle sobre as suas próprias vidas, que foi uma coisa que nós já havíamos conquistado e estamos perdendo no meio desse turbilhão. Com certeza. Esse projeto de Estado mínimo, ele tira amparo para muita gente que precisa da presença do Estado, porque falar de um projeto mínimo num país super desigual, muito pobre, é uma atrocidade, né? Fazer história não permitir que essas pessoas caiam em esquecimento. Essas pessoas que são normalmente esquecidas, que estão na poeira dos arquivos e que são esquecidas porque estão internadas, às vezes por sua vida inteira dentro de uma colônia manicomial, e que permitem que a gente hoje volte a falar, por exemplo, em cirurgias psicocirúrgicas, em lobotomia, em choque, em internações de longo prazo obrigatórias, e que a gente não se espante em tudo isso que já tinha ficado para trás e tinha sido superado, e que a gente tem que continuar na luta. Eu acho que a história faz parte dessa luta, para a gente não esquecer. Cris, muito obrigada pela presença, foi ótima a conversa, maravilhosa. E os seus temas, né, de pesquisa são sempre, assim, eu pessoalmente adoro, então eu espero que mais gente se encante, porque é um tema encantador, você falar sobre doença mental, você falar sobre adoecimento, sobre as verdades que se constroem ao longo do tempo e como isso é historicizado, né, como isso tem essas relações, né, perspectivas e essa volta, e é tão atual agora falar sobre projeto eugenista, e talvez na época que eu fiz o mestrado com você parecia uma coisa assim tão distante, eu falei assim, por que eu estou estudando eugenismo, que caras loucos, e aí a gente agora está vivendo de novo um período com um discurso eugenista com uma cara de pau, né? Falando como fosse uma coisa muito natural. Na veia. E aí a gente fala assim, nossa, não tem nada de novo nisso aí, né? É um discurso velho, é um discurso que a gente já viu, para quem estuda história, a gente já está mais do que acostumada a perceber esses discursos. E isso é muito perigoso, né? Ver que essas pessoas, por um projeto democrático, se elegeram e estão aí, e estão falando, e eu acho que, assim, nesse sentido, a gente precisa estar aparecendo também, dizendo, olha, não é tão bem assim, né? Existem outras possibilidades de ver isso, existem outros caminhos, existem outros projetos políticos que não são esses. Então, acho que isso é importante
você como pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, que foi muito criticada durante o início, né, do governo, e agora está ascendendo como uma grande salvadora, né, produzindo vacinas, aí, tentando pesquisar. Então, assim, no final das contas, a pesquisa e o conhecimento científico, ele tem seu valor e ele não pode ser descartado como se não fosse nada, como se o projeto, né, que durante tanto tempo se construiu para tentar se consolidar, agora querer jogar fora tudo isso, né? Então, acho que é muito importante. Grande honra fazer parte da Fiocruz. É uma instituição que fez ontem 120 anos de ciência e de saúde. É muito emocionante fazermos parte de uma instituição que busca soluções para a saúde pública, e é muita honra para mim também ser conduzida nesse momento pela nossa presidente Anísia Trindade Lima, que tem conseguido passar por esse processo de uma maneira belíssima, e eu espero e acredito que a Fiocruz faz parte da solução dos problemas que a gente vem vivendo nesse momento. Então, é muito importante que a gente possa estar vivendo esse momento histórico desse lugar, né? E no final Realmente. das contas, a gente aqui durante muito tempo ficou tentando entender, mas como é que surge um pensamento nazista, fascista, eugenista? E a gente ficava, mas como é que é possível que os cientistas, os médicos divulgavam isso? E hoje em dia a gente consegue entender, assim, porque a gente está passando por isso. Aí hoje em dia a gente fala assim, nossa, agora eu consigo entender. Talvez eu não consiga explicar para gerações futuras, porque elas vão achar absurdo. Eu tenho certeza disso, eu tenho fé nisso, que vai ser absurdo explicar essa história para frente, mas a gente está passando e também tentando entender, tentando explicar esses discursos, que na nossa perspectiva são discursos que não pregam pela inclusão, né? Pregam pela exclusão, e esse projeto de prezar pela exclusão é um projeto que escolhe a morte, que não é o nosso projeto que escolhe a vida, né? Que escolhe a inclusão de todas as pessoas para que a gente possa seguir em frente, não deixar as pessoas... Viva o SUS! Viva! Exatamente. Então, mostrou como o SUS é importante e quanto o SUS foi, né, batido durante tanto tempo. Então, acho que é muito importante a gente se posicionar e publicamente usar a internet, né, usar os meios e canais sociais, porque às vezes a gente só fica falando para iguais e acho que a gente tem que tentar chegar em mais gente. Essa é a minha tentativa aqui com o canal, é tentar chegar em mais Parabéns, pessoas. parabéns. Muito bacana a sua iniciativa. A gente precisa de iniciativas para sair desse desamparo que a gente falava agora, de não saber o que fazer. Nós precisamos de iniciativas como essa. Obrigadão pela presença, Cris. Beijo. Beijo. Tchau.